Boa tarde, povo abençoado de Deus. Uma palavra de reflexão para nós nessa tarde. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 14, 15 e 16. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Muitas e muitas das vezes, nós nos vemos cercados por todos os lados e parece que não vai haver uma solução ou uma saída. Simplesmente parece. Parece que estamos murados em volta com problemas e com dificuldade e parece que não tem nenhuma portinha de saída, de escape. Ei, mas deixa eu te dizer nessa tarde, mesmo que você esteja cercado em volta e você acha que não tem nenhuma saída e que está difícil sair dessa grande situação de aperto, tem uma saída. Sempre tem uma saída para aqueles que temem a Deus. O moço de Eliseu enxergou com os olhos físicos a cidade toda cercada de carros e cavaleiros. Foi o que ele enxergou, com os olhos físicos. Porque se ele enxerga com os olhos da fé, ele ia enxergar o exército do Deus vivo ali. Mas como ele enxergou com os olhos físicos, ele não conseguiu ver o exército do Senhor ali. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, versículo de número 7. Geazi, o moço de Eliseu, quando vê aquela situação, ele grita ao homem de Deus: O que faremos? Ei, o homem de Deus, ele não se desespera quando vem uma situação difícil. Ele não se desespera, ele não deve se desesperar. O homem de Deus, ele sempre deve passar segurança para aquelas pessoas que estão desesperadas. Ele deve passar segurança às pessoas que estão desesperadas. E ele não pode entrar em desespero. O moço do homem de Deus entrou em desespero. Mas Eliseu não. Por quê? Porque Eliseu era um homem de oração. Eliseu era um homem de oração. Ele sabia muito bem em quem ele estava confiando. Ele sabia muito bem no Deus que ele estava confiando. E por isso mesmo, Eliseu não se desesperou, esperou em Deus, porque sabia que Deus era a esperança da vida dele. Imediatamente, o homem de Deus, no versículo 16, ele toma uma ação rápida. O homem de Deus deve ter sempre uma ação rápida, uma atitude rápida, quando vier qualquer
situação que venha afligi-lo. Ele deve ter uma ação rápida, deve ter uma atitude rápida. Então, versículo 16, tá? Eliseu teve uma ação rápida e teve uma atitude rápida. Ele não entrou no desespero. Agora, Eliseu viu a cidade cercada com carros e cavalos? Sim. Mas Eliseu, como homem experiente, homem que já tinha passado por várias experiências, aquela ali não foi a primeira, ele enxergou muito mais além do que o seu moço. O homem de Deus, ele deve enxergar muito mais além do que os outros. Enquanto os outros encontram e vê problema ao redor, o homem de Deus enxerga para frente, vendo a solução do problema. Essa é a palavra. Essa é a palavra para a sua vida nessa tarde aí. Ó. Ele toma uma atitude rápida, uma ação rápida. Ele diz assim: não temas. Ou seja, ele passou para Geazi segurança. É o que eu e você temos que passar para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão aflitos, desesperados. Passar para eles o quê? Segurança, firmeza, proteção. Eliseu diz para aquele moço: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Ô Geazi, não temas, tá? O exército que está cercando a cidade aqui é muito grande, mas tem um exército sobre esse que é maior do que esse. Ei, a Bíblia diz que o Senhor é chamado de Jeová Sabaom. Sabe o que significa a palavra Jeová Sabaom? O Senhor dos exércitos. Eliseu estava enxergando muito mais longe do que Geazi. Às vezes, nós precisamos ter a visão da águia e não a visão da galinha. Por quê? A visão da galinha é a visão míope. A galinha não enxerga na mesma proporção que a águia. A águia enxerga muito mais longe do que a galinha. A galinha tem a sua visão míope. Ela enxerga pouco, mas a águia enxerga 10 vezes mais do que ela. E precisamos enxergar sempre ao longe a solução de um problema quando vier nos afligir a nossa vida. A segunda atitude de Eliseu foi orar a Deus. Ele pede ao Senhor para abrir a visão daquele moço. Tá, mas que visão que Eliseu deu daquele moço? A visão espiritual. Muitas e muitas das vezes, nós estamos com a nossa visão espiritual comprometida com o problema dessa vida. Aí nós não enxergamos a solução, só enxergamos o problema. Ei, como é que está a sua visão espiritual nessa tarde? Você está enxergando só problemas? Ou você enxerga a solução? Esse moço estava com a sua visão espiritual embaraçada, porque a sua visão estava voltada para coisas terrenas, para coisas daqui da terra, enquanto Eliseu estava com a sua visão voltada para coisas futuras, para coisas celestiais. A diferença está aí. Está aí. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Olha aí. O moço agora estava enxergando a mesma coisa que Eliseu. Antes da oração, observe bem um detalhe. Antes da oração de Eliseu, o moço enxergou o problema. Depois da oração de Eliseu, o moço enxergou a solução. Eita glória! Aí está o outro segredo da palavra nessa tarde. Amém? O verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então ele
Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segui e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Olha, gente, o homem de Deus deve ser sempre um homem inteligente. O homem de Deus deve ser sempre um homem apto para qualquer momento de dificuldade. O homem de Deus deve estar sempre um passo na frente. Um passo sempre na frente de qualquer problema. E além do mais, o homem de Deus deve sempre passar para os seus liderados segurança, proteção, inspiração e motivação. Que nessa tarde você possa, como homem de Deus, passar também para os seus liderados segurança, proteção, tá? Para que eles não se sintam frágeis, tá? Não se sintam frágeis aqui nessa vida. Amém? Essa é uma palavra de reflexão nessa tarde. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e Deus te abençoará em Cristo Jesus. Amém? Graça, graça, graça e paz.